Glórias a Deus, a paz do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, para juntos estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E lembrando, irmãos, hoje é sexta-feira, o nosso jejum, não esqueça, o nosso jejum com propósito. E às 8 horas da noite estarei fazendo uma live, tá? Uma palavra de Deus para o seu coração, para nós passarmos aí uns 30 minutos conversando, aprendendo um pouco da palavra de Deus, e no final nós iremos orar pela água e entregar o nosso jejum. Não esqueça, hoje, hein, às 8 horas da noite. E eu tenho uma palavra para o seu coração que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que ele diz assim, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Aleluia! Nós vemos aqui o apóstolo Paulo agradecendo a Deus primeiramente, aos irmãos e à fé, porque a igreja de Tessalonicenses estava passando por muita luta, luta financeira, luta espiritual, mas eles tinham que aumentado a fé em Deus fortemente. E é isso que nós temos que ter, irmãos. Mesmo na luta, na adversidade, nós temos que ter a fé que Deus pode mudar qualquer situação da nossa vida. Essa fé que move montanhas, é essa fé que faz a gente crescer, é essa fé que faz a gente entender que existe um Deus que cuida de nós. E a união. Veja só, os irmãos estavam em luta, em adversidade, mas eles estavam unidos em dois propósitos: a fé e na união de uns para com os outros. Irmãos, precisamos ser unidos, unidos de um para com os outros, ter esse amor, essa coinonia, essa comunhão de uns para com outros irmãos. Por isso que nós temos que estar sempre em comunhão com os irmãos, conversando. Quando você vai na igreja, conversa, bate papo, dá uma paz do Senhor, tem essa comunhão para quê? Para que o amor nosso seja mútuo e venha crescer cada vez mais. Paulo ele está falando, né? Porque eles estavam numa luta, numa adversidade, mas eles estavam crendo que Deus é poderoso para mudar a situação. Então, cada vez que vinha a tribulação, mais fé eles tinham e mais união, eles eram mais unidos. Precisamos ser assim, irmãos, ter essas duas coisas básicas, a fé e a união. A fé que realmente suporta, né? A fé é a certeza da garantia de que Deus vai mudar a situação. E precisamos ter essa fé e essa união como os irmãos de Tessalonicenses, a qual estavam buscando realmente a Deus, estavam realmente crendo na vitória. E é assim que nós temos que ter essa fé, essa união e crer que Deus pode mudar qualquer situação da nossa vida. Amém, querido? Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, nos ajuda a andar na Tua presença, nos ajuda a realmente entender, Pai, que as lutas e a adversidade não são para nos destruir, mas é para nós nos fortificarmos diante de Ti, é para nós estarmos mais fiéis ao Senhor, crendo na vitória. Abençoa a nossa união, abençoa a nossa comunhão. Senhor, ensina-nos a realmente a buscar mais a Tua presença. Nos ajuda o Teu filho, ajuda a Tua filha nesse momento de luta, de adversidade, que eles possam realmente ter fé de que Deus, que o Senhor pode mudar qualquer situação da vida deles. Pai, eu abençoo eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E lembrando, hoje, às 20 horas, uma live. Vamos estar buscando a presença de Deus e entregando o nosso jejum com propósito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Senhor
Jesus Cristo. Amém.